Estava lendo esta manhã o capítulo do Reavivados por Sua Palavra. Estamos em Levítico capítulo 10. E durante toda a semana nós reestudamos, revisitamos o assunto do dilúvio, tão bem conhecido, especialmente pelos adventistas do sétimo dia. Os criacionistas se ocupam bastante desse assunto, do dilúvio. E para mim foi inevitável pensar em algumas semelhanças entre essas duas leituras. O dilúvio, ele revela, por um lado, a graça de Deus. Afinal de contas, houve uma arca. Depois eu vou mexer com ela aqui para vocês matarem a curiosidade, tá bom? Nós vamos abri-la. Já fizemos isso com as crianças uma vez aqui, não sei se vocês recordam, mas hoje é para os adultos. Eu vou abri-la, vou mostrar aqui os compartimentos. É uma réplica com as mesmas dimensões e o formato da Arca de Noé. Eu sei que nas Bíblias infantis ela aparece como um barquinho, mas aquilo ali é só para a criança mesmo ver, Na verdade ela não era um barco, era uma arca mesmo. E muito provavelmente este aqui era o formato. E em escala, claro, estas eram as dimensões. Cerca de 150 metros de comprimento. Não temos certeza se o côvado usado era o côvado egípcio, porque Moisés vem daquela cultura, aí seria um pouco maior, ou o côvado que passa a ser usado em toda a Bíblia, já numa mentalidade hebraica, Enfim, arredondando, cerca de 150 metros de comprimento, uns 15 ou mais de altura e uns 20 e poucos de largura. Ok, obrigado aí aos universitários. Mais ou menos essas proporções. Depois a gente mexe com ela. Mas a arca revela a graça de Deus. Afinal de contas, havia um escape. Havia um instrumento de salvação. E se todo mundo se convertesse, a arca viraria um monumento. Nem seria usada. Certo? Espaço havia para as espécies, então, criadas por Deus e para bastante gente até. Depois falaremos também sobre a questão das proporções e capacidade volumétrica da Arca de Noé. Por outro lado, houve também o anúncio de um juízo. Deus concedeu 120 anos de graça, de tempo, de pregação. Noé pregou, cada martelada que ele dava nas tábuas da arca era uma pregação, literal e espiritual. Anunciando um evento que era muito improvável, quer dizer, ninguém nunca tinha visto isso, Aliás, era uma construção estranha, uma embarcação em terra seca. Uma pregação tão estranha quanto dizer que um dia o céu vai se abrir, Vai abrir lá um espaço no céu, na linguagem de João, como um pergaminho que se desenrola, hoje talvez como um wormhole, um buraco de minhoca ali no espaço, e aí vem Jesus com todos os seus anjos. Alguém olha para a gente e pensa, você está bem da cabeça, achando que isso vai acontecer? Pois é, muita gente debochou de Noé, muita gente, todo mundo, duvidou, descreu, debochou, em espanhol os irmãos falam se burlou, não creram, mas Deus concedeu tempo. Então, por um lado vemos a graça de Deus disponível, por outro vemos um juízo inevitável. Vai acontecer. Eu preguei aqui ano passado, e depois o pastor Vinícius reforçou essa mensagem, algum tempo depois, sobre as 3 mensagens angélicas. E nós conseguimos ver ali vários paralelos com os juízos anteriores, nas intertextualidades, nas referências que João faz ao Antigo Testamento. As 3 mensagens angélicas, que estão contidas no livro missionário deste ano, se você já leu, percebeu ali uma exposição delas, falam de Torre de Babel. Ali tem a menção à Babilônia, Babilu. Falam de Sodoma e Gomorra. Ali menciona o castigo sobre Babilônia, que será com fogo e enxofre. E há uma menção também assim discreta, mas está ali, ao dilúvio. As fontes das águas. Isso remete diretamente ao relato do dilúvio. As fontes das águas, as fontes do abismo se irromperam, E a água jorrou para cima, tanto quanto veio de cima das chamadas janelas do céu. Água que estava ali, que caiu em forma de chuva por 40 dias e noites. É como Deus dizendo assim, olha, o que já aconteceu, vai acontecer de novo. Não mais com água, mas com fogo.
O que já aconteceu, graça oferecida, está acontecendo, enquanto a porta da graça está aberta. Enquanto temos tempo de oportunidade, de conversão, de arrependimento, de preparo. Mas o que já aconteceu em forma de juízo, voltará a acontecer. Quando Deus disser, não há mais tempo agora. O pecador continua em seus pecados, quem é santo continua a santidade, e a porta da graça, como nós chamamos, ela se fecha. Então o recado que Deus nos deu essa semana é muito forte. Por um lado, de graça, por outro, de juízo. É o mesmo Deus. E hoje pela manhã, na leitura do Revivados, nós vemos ali aquela cena triste, em que 2 sacerdotes bem instruídos, filhos de Arão, tinham acabado de receber todas as ordens e especificações de Deus para o trabalho sagrado no santuário. Eles sabiam tudo o que tinha que ser feito. E os 2, pelo que o texto indica, chegam ali embriagados e oferecem um fogo estranho diante de Deus. Profanam o santuário. Os filhos do sumo sacerdote. O santuário foi feito para oferecer graça, perdão, salvação. Mas Deus não tolera que se brinque com as coisas sagradas. E aí, Nadab e Abiú são mortos. O Deus do Antigo Testamento era muito duro. Ora, não se esqueça que em Atos capítulo 5, acontece a mesma coisa com Ananias e Safira. Ah, mas então o Deus do Novo Testamento é bom e o do Antigo é mau. Olha, veja como é o mesmo Deus. É um Deus que não tolera profanações por parte de pessoas que têm consciência do que estão fazendo, mas o Deus do Antigo Testamento é o mesmo que oferece também perdão a Raabe, uma prostituta que não tinha tanto conhecimento de Deus, mas com o pouco conhecimento que tinha, ela aceitou o projeto, o plano de salvação de Deus. É o mesmo Deus de Gênesis a Apocalipse. E eu fiquei impressionado com essa convergência, né? Levítico 10 e a história do dilúvio, na mesma semana. Para pensarmos que Deus oferece graça e perdão aos pecadores, mas não permite que brinquemos com as coisas sagradas. Não permite que tragamos fogo estranho para dentro do povo de Deus. É o Deus que espera que nós, instruídos como somos, obedeçamos, cumpramos seus mandamentos e façamos aquilo que Ele espera que nós façamos. Alguém memorizou o verso da lição, o verso principal? Está aqui na minha lição assim, ó, verso para memorizar. A gente tem perdido esse bom hábito, né? Dizem que antigamente, aqui eu não sou tão antigo assim na igreja, mas dizem que antigamente os irmãos decoravam mesmo. E chegava no fim do ano, tinham mais de 50 versos memorizados. Bom isso, né? Eu vou dar 1 segundo aí para você ler e decorar, vai. Um é pouco, né? 5 segundos, vai lá. 4, 5. Alguém fala para mim? Alguém memorizou? Não deu tempo ainda? Vai lá, irmão. É isso aí. Parabéns, hein? Memória rápida. Eu sei que você já tem de cor isso aí faz tempo. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu vou deixar esse aspecto para encerrar a lição com ele. Não me deixem esquecer, por favor. Porque eu quero depois ler aqui algumas coisas do Patriarcas e Profetas. Aí, pastor Vinícius, eu estou divulgando aqui a nova coleção, viu? Está linda. O texto está muito bom. Português atualizado, né? Eu estou refazendo a minha coleção lá em casa. Eu vou ter a coleção Bordeaux ali, né? Ali na estante, e vou ter a cinza também ali, né? Então, eu vou ler depois aqui uma descrição que Ellen White faz do mundo antediluviano. Será que o nosso mundo hoje está parecido? Se tiver, está perto, a volta de Jesus. Porque é exatamente o que diz o texto da Bíblia, né? Jesus disse, assim como foi naquele tempo, vai ser de novo quando eu estiver para voltar. E se Jesus disse que Noé existiu, e se Jesus disse que o dilúvio aconteceu, quem sou eu para duvidar? Mas tem gente que duvida. Tem gente hoje que abraça umas teologias liberais estranhas aí, que começam a questionar a criação. Será que Adão e Eva existiram ou foram apenas personagens mitológicos? Será que o dilúvio realmente aconteceu ou é só um conto dos judeus? Olha como a descrença volta a acontecer, né? É outro sinal. A descrença. A relativização da palavra de Deus, da Bíblia, né? As coisas estão se repetindo. Mas vamos lá. Não me deixem esquecer de voltar a esse ponto aqui e assim, vamos reservar uns 5 minutos para a gente explorar essa questão lá para o fim.
Preparação para o dilúvio. Eu quero lembrar que isso aqui não é um sermão. O sermão vem depois com o pastor Marcos. É uma lição mesmo, né? A classe é grande, mas quem sabe se pudermos circular um microfone aí entre vocês, ou se alguém quiser levantar e falar com voz bem alta, né? É só levantar a mão e, por favor, participar. É uma lição da escola sabatina, não é um sermão. Preparação para o dilúvio. A palavra hebraica para arca é tevá. Curiosamente, é a mesma palavra usada para se referir ao cestinho no qual Joquebede salvou Moisés. Então, repito, mais do que um barco, né, não era um Titanic, não era um Costa Concórdia, aquele que afundou lá, né, um transatlântico, né, era uma arca de proteção. A palavra tem mais que ver com proteção, com guarida, porque esse era o propósito. Então lembra, o cestinho de Moisés, tevá. A arca de Noé, tevá. Mesma palavra. Um local para salvar, para proteger. As dimensões da arca, o projeto, Noé não era um navegador. Não havia navegações em grande escala como há no mundo hoje. Então como que Noé sabia, olha que curioso, hein? Que essas proporções são as ideais para, por exemplo, um superpetroleiro. Vocês sabiam que até hoje eles usam essas dimensões para fabricar superpetroleiros? Aqueles navios de carga gigantescos que não afundam, são quase inafundáveis, porque as proporções são ideais para flutuar. São lentos, mas são estáveis. A arca de Noé poderia suportar tsunamis, ondas de dezenas de metros de altura, sem afundar. Como Noé sabia disso? Noé era um engenheiro náutico? O que vocês acham? De onde veio o projeto perfeito? De Deus. Deus deu o projeto, Noé executou. Claro que mesmo tendo sido feita seguindo as recomendações de Deus, ainda era uma embarcação de madeira. Ainda tinha certa fragilidade. E a gente sabe que se não fossem os anjos de Deus, mesmo ela teria se partido ou afundado. Havia anjos protegendo esse barco. Aqui neste livro, Patriarcas e Profetas, Ellen White diz que o próprio Satanás temeu por sua vida, porque ele ficou lá à mercê das intempéries. E não foi como colocar água, assim, pensa numa pia, você coloca ali a tampinha e a água vai subindo devagar. Não foi assim. Tudo indica, e aqui eu recomendo um livro novo que a CPB lançou, do Dr. Naor Neves de Souza Júnior, que é geólogo, é a grande extinção em massa. Ali ele descreve em detalhes tudo o que aconteceu durante essa catástrofe, como por exemplo, derrames de lava, de material vulcânico em larga escala. Toda a região sul praticamente, lá de onde eu vim, do Paraná para baixo, é um grande derrame vulcânico. Milhões de quilômetros cúbicos de lava. Isso não acontece mais hoje. E isso é encontrado em todo o planeta. Houve algum momento no passado em que esse planeta ele convulsionou, a crosta trincou toda. E começa esse movimento tectônico, né? Dessas placas que sobraram do dilúvio, se movendo. De vez em quando uma encontra a outra, e várias estão em choque, né? Uma encontra a outra e começa a atritar, uma sobe sobre a outra, e aí acontecem os terremotos. Não era assim o mundo. O apóstolo Paulo diz que toda a criação geme, e é bem isso mesmo. Vulcanismo, terremotos, mudanças climáticas, né? O ambiente da terra antes do dilúvio era estável, era um jardim global. Há evidências fósseis, daqui a pouco eu vou mostrar uns fósseis aqui para vocês, estão escondidinhos aqui, é surpresa. Há evidências fósseis de florestas nos polos. Polo Sul, debaixo da capa de gelo, encontraram fósseis de plantas, árvores. Este mundo já foi um jardim. Era um clima estável. Não é mais nenhuma sombra do que foi. E a gente imagina o que será depois, quando Deus recriá-lo, estabilizá-lo e torná-lo perfeito, como foi no passado. Então aqui está uma réplica, né? Como eu disse, havia uma janela superior que permitia a entrada de luz nos compartimentos inferiores, né? Eu vou tirando aqui as partes. Aqui está a janela superior. Foi essa parte aqui, ou parte dessa parte que Noé removeu quando
saíram, né, da arca, tinha uma porta aqui que foi fechada e depois aberta pelo anjo. Oi. Oh, perdão. Deixa eu... Vou ficar atrás aqui, eu acho que fica melhor, né? Muito bem, vou deixar num ângulo aqui que talvez favoreça a todos. Melhorou? Tirei então a janela, a tampa superior, por onde entrava alguma iluminação. Vou tirar aqui a parte de cima também, ok? Dá para perceber que os pavimentos da arca, os andares, certamente havia rampas, né, de acesso de um pavimento para o outro. Então ela tinha 3 andares, o que quer dizer que a capacidade volumétrica, a área dela, na verdade, melhor dizendo, a área era multiplicada por 3. Então você tem uma arca gigante, você multiplica por 3, porque são 3 pisos. Animais, a maior parte deles é composta por seres pequenos. A média seria uma ovelha. Se você pegasse os maiores e os menores, se tivesse uma média, ovelhas. Nada impede que Noé também tenha levado filhotes dos animais muito grandes. Talvez até dinossauros. Herbívoros, né? Não os malvadões que iriam ser um problema lá dentro. Repito, as espécies que Deus criou, essas entraram na arca. Espécies que sofreram algum tipo de adaptação ruim, modificação, ou talvez até alguns experimentos, eventualmente, né? Levados avante aí por Satanás, ou mesmo os antediluvianos, que eram muito inteligentes, longevos, esses não entraram. Animais aquáticos, obviamente, não precisavam entrar na arca. Muitos morreram, surpreendidos por ondas de lama no mar, nos rios, nos lagos, mas a maioria sobreviveu nas águas. Não precisava ter aquário na arca, certo? E os pequenos se acomodaram como puderam. Deveria ter aqui alguns compartimentos, algumas jaulas talvez, né, para alguns animais, enfim. Mas segundo cálculos de pessoas, né, engenheiros, enfim, havia espaço suficiente para acomodar as espécies então criadas, alimento e uma família composta por 8 pessoas. Noé, a esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas deles. Deixa eu tirar aqui então os compartimentos, os pisos, né, os andares. Eram maior que um shopping isso aqui, né? E talvez na parte inferior ficassem ali os excrementos. Não pense que a coisa era tão fácil. Deve ter sido 1 ano e pouco de confinamento bem ruim em certos aspectos, né? O cheiro, a umidade, a relativa escuridão. Mas a opção era isso ou o quê? Morte por afogamento, né? Tem gente que reclama da igreja. Vou fazer uma ponte espiritualizada agora aqui, né? Tem gente que reclama da igreja às vezes. A igreja tem fofoqueiro, a igreja tem problema, tem gente assim, assado, tem hipócrita. Uma vez eu li uma frase que dizia assim: não deixe de ir à igreja porque nela há hipócritas. Sempre há lugar para mais um. E aqui estou eu. Então a igreja também às vezes cheira mal, às vezes tem seus problemas, né? Suas lutas, dificuldades, porque nós somos humanos e somos pecadores. Mas a opção, sabe qual é? O mundo aí, com suas mazelas, tristezas, misérias, perversões, vícios. O que a gente prefere? Eu quero ficar na arca, porque em breve ela vai chegar ao porto seguro, porque em breve ela vai chegar ao seu destino, não mais o Ararat, mas o céu. Então fica dentro. Lá fora é afogamento, lá fora as ondas são terríveis, o mar é gelado. Fica dentro. Mesmo quando há algum probleminha, algum bichinho meio revoltado, algum bichinho meio complicado, mas fica ali. Ajuda a tornar aquele bichinho melhor. E se for você o bichinho revoltado, aceite Jesus como seu Salvador e peça que Ele mude a sua disposição, né? Vamos avançar? Tudo bem aqui sobre a questão da arca? Tevá, proteção, projeto divino. Por favor, levanta a mão e colabore, participe, fique à vontade. Posso avançar? Na segunda-feira a gente falou um pouco aqui, tratou um pouco sobre o dilúvio em si, o evento, né? A catástrofe. E eu quero lhes dizer que além da palavra de Cristo, que bastaria, dizendo que o dilúvio foi real, nós temos muitas evidências espalhadas pelo mundo. Cerca de metade dos sedimentos continentais é de origem marinha, sabiam disso? Mais da metade dos sedimentos continentais. Ou seja, em algum momento esse mundo foi invadido pela água.
Não há dúvidas. Mais ou menos umas 200 culturas espalhadas pelo planeta, bem distantes umas das outras, têm algum relato, ou escrito, como é o caso na Mesopotâmia, na Grécia, ou oral, entre tribos, inclusive algumas isoladas na Amazônia. O que na essência, naquilo que coincide, esses relatos dizem? Num passado distante, este mundo sofreu uma grande inundação e uma família foi salva num barco grande. Esse é o miolo que coincide. Há variações, claro, porque é tipo telefone sem fio, né? Aquela brincadeira. Alguns dizem que o nome do herói não é Noé. É o épico de Gilgamesh, por exemplo, né? Que coloca nomes diferentes. Alguns relatos colocam a quantidade de pessoas variando, mas o núcleo da história sempre é: uma família foi salva num grande barco de uma grande inundação. Isso está presente em 200 culturas por todo o planeta. Ou seja, esse evento foi tão grande que deixou marcas por todos os povos. Claro que a gente entende que foi a partir da dispersão lá do Ararat, da Ásia, né? Os povos foram se dispersando e foram levando essa tradição, essa história, né? Que se entremeia nas tradições desses povos. Na Bíblia, nós temos um relato original preservado. Certo? Fósseis. Eu quero pedir a ajuda de alguém aqui, só para quem for mais curioso, tá? Os outros não precisam ver. Mas se alguém puder vir aqui, dois voluntários, para ir passando pelos bancos, mostrando 2 fósseis que eu tenho aqui, para vocês verem. Primeiro vai levando, depois eu falo o que é. Esse aqui é o seu, quer dizer, é meu, né? Depois você vai me devolver, né? E esse aqui é para você levar. Quem sabe um começa por aqui, outro por lá. Vai passando entre os irmãos, vai mostrando ali, certo? Ó, aquele que está indo para lá, irmão, pode ir passando por aqui, para ir empatando no tempo aqui, né? Para o lado de cá. Esse que está passando do lado de cá, eu trouxe lá do Araripe, sertão do Ceará, região agreste, seca, 500 quilômetros do mar, deserto. Mas é um fóssil, pode ver que tem escamas, tem o olhinho, é um fóssil de um peixe, espécie marinha. Professor Adores, estivemos lá, né? Faz quanto tempo mesmo? Quantos anos? 3 anos, né? Foi antes da pandemia. Há 3 anos, um grupo de pesquisadores criacionistas, estivemos lá então no Araripe, e eu trouxe então, com autorização, essas coisas não podem andar por aí sem autorização, né? Esse fóssil aí tem alguns outros em casa, mas esse aqui eu acho mais interessante. Um fóssil de um peixe marinho, 500 quilômetros lá para dentro do Ceará, numa região desértica. E há milhões desses fósseis por lá. Como explicar isso? E esse tipo de fenômeno acontece até nas montanhas, né? Você encontra lá as montanhas nos Andes, lá na Ásia, né? Até no Everest, já se encontraram ali fósseis de conchas, de peixes. E aí? Como se explica esse negócio? E é um fenômeno global, né? Esse outro fóssil que está andando por aqui agora, circulando por ali, o que vocês acham que é isso aí? Que parte do corpo é essa aí? É uma vértebra. Dá para ver que é uma vértebra. De que bicho? Geralmente quando eu pergunto isso, levanta aí, irmão, levanta aí para os outros aqui verem também, olha só, pode erguer aí. Olha lá, é uma vértebra, e quando eu pergunto de que bicho ela foi, alguns dizem que era um elefante, uma baleia. Não, eu vou revelar o segredo, era um bicho preguiça. Mas hoje o bicho preguiça você pega no colo, é pequeno. Mas no passado havia um gigantismo chamado megafauna. Os animais eram maiores, as plantas eram maiores. Isso concorda com a Bíblia e com Ellen White, que diz que realmente havia animais de grande porte. E, claro, os seres humanos também eram maiores. Havia gigantes sobre a terra, como diz a Bíblia. Pode ir passando, pode continuar. Então essa vértebra pertenceu a um bicho preguiça de 4 metros. Eu trouxe lá de Petrolina, interior do Pernambuco. Um pesquisador me deu de presente lá. Dá para ver ali, se vocês prestarem atenção, tem uns pontos que tem a textura do osso ainda. Mas não é mais osso, é pedra. Fóssil é um resquício de um cadáver que foi mineralizando com o tempo e hoje não é mais algo orgânico, é pedra. Petrificou, digamos assim. O processo de fossilização
Como que isso ocorre? Eu vou dar umas pistas e você vai imaginar o que aconteceu. O animal tem que ser sepultado rapidamente, porque se o corpo ficar exposto, ele vai apodrecer ou ser devorado, né? Pelos carniceiros. Então ele tem que ser sepultado rapidamente, debaixo de lama. Não pode ser areia, tem que ser lama. Água tem que estar envolvida no processo, para que haja mineralização. Quando você começa a pensar que há fósseis de animais de metros de comprimento, como esses dinossauros de museus de história natural, né? Você fica pensando quanto sedimento, quanta lama foi necessária para cobrir instantaneamente animais com essas dimensões. Lá no Peru tem uma formação, hoje é um deserto, com mais de 200 baleias fossilizadas. Um deserto. E esses animais, quando afundam, os marinhos, claro, né? Eles são muito rapidamente devorados. Os animais ali, necrófagos, fazem um trabalho muito bom. Que bom, né? Que eles fazem isso, porque senão o mar seria, os oceanos, os lagos seriam uma podridão só. Então os caranguejos, que o pessoal gosta de comer, né? Os camarões, as lagostas, são os urubus do mar. O ser humano, às vezes, transforma algumas coisas muito podres em iguarias, né? Vai entender, né? Eles fazem ali, limpam tudo. Então, para que essas baleias, centenas delas, fossem preservadas lá, e em outros lugares também, elas tiveram que ser surpreendidas por ondas gigantescas de lama, que varreram os mares também. Tsunamis de lama. Aí você começa a ter uma ideia por que o diabo teve medo de morrer. Que não foi brincadeira mesmo. Foi um evento catastrófico. E essa família e esses animais só sobreviveram aqui porque Deus os preservou. Deus os guardou. Certo? Este mundo passará de novo por um evento catastrófico, mas aqueles que estiverem com Cristo vão ser guardados, vão ser protegidos. A lição diz, aqui eu queria ver alguém participando comigo, né? Pode levantar a mão e o microfone vai até você. A lição diz que o dilúvio é uma espécie de recriação. Eu queria saber de vocês, em que sentido você entende que o dilúvio e o pós-dilúvio foi uma espécie de recriação? Que coisas Deus reaplicou ao novo mundo? Que coisas Deus preservou no novo mundo e abandonou do velho mundo? Como assim o dilúvio é uma recriação? Fala para mim. Quem quer comentar sobre essa pergunta? Em que sentido o dilúvio foi uma espécie de recriação? O que Deus preservou do mundo originalmente criado por Ele, nessa nova etapa, nesse reset da história? Que configuração familiar? Pronto, estou ajudando, hein? Entrou na arca. Macho e fêmea. Isso é alguma coisa importante, né? Deus preservou aquilo que Ele criou. Não só humanos, macho e fêmea, mas também animais, machos e fêmeas. E é muito óbvio que senão não haveria continuação da história. Deus preservou o que Ele criou. Deus preservou a família que Ele criou. Já havia poligamia nesse tempo? Já. Já havia outras perversões sexuais, e não preciso nem entrar em detalhes? Já. Só que Deus não preservou essas coisas na arca. Deus preservou aquilo que Ele criou. Foram 8 casais. E foram casais de animais. Agora vou dar uma pista para o que eu vou falar daqui a pouquinho. Limpos e não limpos. Ah, mas peraí, cachorrinho é não limpo, ele é sujo? Calma, tem um contexto. Nós passamos por uma pandemia. Agora estamos vivendo uma guerra que ainda há o risco de se tornar uma guerra mundial. Isso não está descartado. Se a Suécia e a Finlândia ali se aproximarem realmente da OTAN, como querem, o Putin já ameaçou o negócio ali. E aí a coisa fica bem complicada. Nós vamos viver aí alguns anos de crise, escassez de alimento, aumento de preços. Sempre os pobres é que sofrem mais nessas situações. E aí o que fazem lá em São Paulo, Rio de Janeiro? Vão fazer o carnaval. Gastar dinheiro. E todas as barbaridades que se cometem nessa época. E eu vi uma notícia triste de que uma menina morreu atropelada por um carro alegórico. Para quê? Será que as pessoas estão tão cegas assim?
Passou o medo, né? Passou o medo. Ah, resolveu tudo, a pandemia está resolvida. Será que está resolvida? Pestes haverá até a volta de Cristo. É uma profecia. Mas o ser humano ele é movido a medo, parece, né? Passou o medo, volta para o estado original de pecado. É lamentável isso. E Deus dando recado após recado, recado após recado. Esse não é o nosso mundo. O mundo está terminando a sua história de pecado. E as pessoas vivendo num entorpecimento terrível. Né? Isso é triste demais. O fim do dilúvio. Depois de mais de um ano dentro dessa arca, finalmente as águas começam a baixar. Ela pousa, não sabemos onde foi, tá? Porque Ararat não é só uma montanha, é um sistema de montanhas. Não dá para saber onde foi. Alguns no passado disseram que teriam avistado alguma coisa por lá, aviadores teriam visto uma estrutura retangular ali, quando há um bom degelo daquela região. Talvez aí com o aumento da temperatura da terra, de repente há um maior degelo. Quem sabe até possamos ter surpresas, mas por enquanto não há nada conclusivo. Se você receber aí fotos da Arca de Noé, mensagens pelo WhatsApp, saiba que isso aí é tudo fake. No dia que for real, algum instituto sério, algum pesquisador sério vai divulgar esse negócio. Pode acontecer? Pode. Nós sabemos que alguns sinais aí, algumas descobertas na etapa final da história vão acontecer para que os últimos céticos sinceros possam se converter. Mas por enquanto não tem nada conclusivo sobre a Arca de Noé. Poderia estar lá? Poderia. A temperatura muito baixa, região alta, né? A madeira era de um cipreste muito resistente, como pedra praticamente. Ela foi plastificada. Como assim, pastor? Não tinha petróleo ainda, né? Então aquele betume que aparece ali, na verdade a palavra original comporta a tradução de resina. Resina. Então eu creio que ela foi mais plastificada do que petrolada. Não sei se essa palavra existe. Calafetada com betume e petróleo. Não tinha petróleo ainda. Então, provavelmente ela foi coberta por uma resina. Resina vegetal. E isso tornou impermeável e resistente. Pode ser que a madeira tenha sido preservada? Pode ser. Mas a gente não tem nada para provar por enquanto. Interessante é que Noé foi tão obediente que ele não saiu da arca enquanto Deus não mandasse. Isso é muito bonito, gente. Mas enquanto você aguarda as ordens de Deus, não fique de braços cruzados. Faça a sua parte. Ele fez experimentos. Lembram quais foram? Ele soltou primeiro um corvo. O que ele queria com esse experimento? Será que já secou bastante? Será que o corvo já tem onde pousar? Será que já tem alguma comidinha ali para as aves? Né? E o corvo voltou. Não tinha. Depois ele soltou uma pomba. E uma delas volta com um raminho no bico. Que bonitinha, né? Voltou para dizer pro amigo dela, ó, já tem planta brotando. Né? Então, enquanto aguardamos a volta de Jesus, não fiquemos de braços cruzados. Concordam? Façamos a nossa parte. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos ter sonhos, projetos. Não vamos ficar pensando assim, falta pouco, então não vou nem ter filho. Cada um decide o que tem que fazer, obviamente, né? E eu até tenho minhas preocupações hoje em dia com este mundo, mas aquela coisa, né? Acho que a frase não é dela, mas sei lá. Vivamos e trabalhemos e sonhemos como se Jesus fosse demorar para voltar, mas estejamos preparados como se ele voltasse hoje. Percebeu? Não enterre seus sonhos e projetos porque ele vai voltar daqui a pouco. Que ele nos encontre ativos quando voltar. Então, se você quer fazer uma pós-graduação, faça. É melhor do que ficar assistindo série. Concorda? É melhor estudar, ficar estudando até a volta de Jesus do que ficar assistindo série na TV. Se quer fazer um mestrado, quer se preparar para uma promoção na sua empresa, faça. São coisas nobres, são coisas boas. Estejamos ativos até a volta de Jesus. Noé, enquanto aguardava o cumprimento da ordem, enquanto esperava a ordem de sair da arca, ele fez o que ele podia ter feito, corretamente. Façamos nós também. Deus quer que nós estejamos ativos até a sua vinda. A parábola dos talentos, lembram? Não é para enterrar o talento. Desenvolva, use. E quando Jesus voltar, você está ali, preparadinho, ativo, deixou um legado. Não um legado que vai ficar no mundo, porque o mundo vai acabar, mas um legado na vida de pessoas, na mente das pessoas, no coração das pessoas. Né? Então é isso, aproveitemos o nosso tempo o máximo que nós pudermos.
Caminhando para o fim da lição, as partes aqui de quarta e quinta-feira falam da aliança. A aliança parte 1 e a aliança parte 2. Sim, porque Deus fez uma aliança com Noé. Ele inclusive cria um símbolo dessa aliança, né? Mas antes aqui na quarta-feira, a lição ela faz até alguns paralelos entre o sábado e o arco do concerto. Acho que na quinta-feira, já vou misturar aqui as duas coisas, porque o tempo está correndo. Vamos lá, esse ponto aqui que eu acho importante. A lição estabelece um paralelo entre o sábado como um sinal da aliança e o arco do concerto, não vou chamar de arco-íris, que é um nome meio pagão, né? Vamos pegar aqui arco do concerto, é mais bonito. O arco do concerto como sinal de aliança. Eu quero que alguém me fale agora, por favor, em que sentido esses dois são parecidos? Sábado e o arco. Olha, interessante, eu não tinha pensado nisso, mas 7º dia e 7 cores. O arco do concerto verdadeiro tem 7 cores. Os deturpados aí tem menos, mas o arco de Deus tem 7 cores. Isaac Newton, um grande cientista cristão, estudou bastante esse assunto. O arco e o sábado é visto em toda parte do mundo e prova que é universal que foi o dilúvio. Ótimo. O sábado é universal, chega para todo mundo toda semana. E o arco é visto em todo o planeta, onde há chuvas e sol, o arco aparece. Então, 2 são sinais universais. O que mais? Um da criação, outro da recriação, né? Alguém pode apontar mais algum paralelo entre esses 2 símbolos da aliança? O que o diabo está fazendo com esses 2 símbolos? O que o diabo tem feito com o sábado ao longo da história? Pervertido o sábado, mudando o dia. E se não consegue mudar o dia, ele pega os sabatistas e faz com que eles guardem de forma desleixada, né? Faz com que eles desprezem esse símbolo da aliança de Deus, esse memorial da criação, que deve ser respeitado como algo santo. E o arco do concerto, ou ele faz com que as pessoas pensem que é só um fenômeno físico, não tem nada a ver com Deus, é um fenômeno físico. Ah, é bonito, né? É do nada que isso aparece, né? A luz do sol vem branca, ela atravessa um prisma, uma gotícula, que é um prisma óptico, e ela é decomposta em 7 cores. É tão simples, faz você. Ah, eu faço, me dá um prisma. Não. Eu quero que você faça sem nada. Alguém disse assim, me dá o barro e um forno que eu faço o tijolo. Mas Deus não tinha nem o barro, nem o forno, nem o tijolo, não tinha nada. Ele diz e aparece. Faça o seu próprio barro, meu amigo. Então é muito fácil, né, você dizer que acontece porque tem isso. Mas quem colocou isso? Quem criou isso? Quem criou essas leis óticas que permitem que o arco maravilhoso apareça no céu? O diabo está deturpando esse símbolo. Um símbolo que aponta para a família. Porque a família verdadeira sai da arca, faz um culto a Deus. Primeira vez que aparece um altar mencionado na Bíblia, né? De holocausto. E ali aparece no céu o arco. E agora o arco tem sido usado, não o arco, mas as cores do arco, menos uma, tem sido usado como símbolo de algo que não é uma família que Deus criou originalmente. Eu não vou entrar em detalhes nisso, você sabe do que eu estou falando. Eu posso sair daqui algemado. Com respeito à dieta, que mudanças houve também? Ou que mudança basicamente houve após o dilúvio? Isso é bem conhecido, né? Gênesis capítulo 9, é o primeiro momento em que Deus permite, por favor, note bem, Deus não ordena, Ele permite. Era uma situação emergencial, não havia alimentos vegetais disponíveis. Ou talvez porque Deus, por misericórdia, também queria que o número de anos da humanidade decaísse mesmo. Eu vou ser sincero com vocês. Eu não queria viver o tempo que Noé viveu. Não neste mundo. É estranho o que eu vou dizer agora, mas eu estou com 50 anos e já estou cansado de algumas coisas. Tem coisas que me trazem muita tristeza quando eu leio, quando eu vejo, quando eu presencio. Eu queria estar no céu agora, passeando na Nova Jerusalém, com Deus, com os anjos, com os meus filhos. Mas ainda meus filhos estão nesse mundo perigoso. E eu estou cansado de passar medo, de viver com certos temores, sabe? Quem é pai me entende muito bem.
A gente cansa desse mundo. Eu não queria viver 200 anos, não queria ver 600 anos, de jeito nenhum. Mas lá na eternidade, sim, aí eu quero viver bilhões e bilhões de anos, tranquilo, descansando, estudando, aprendendo, me maravilhando, conhecendo muita gente, gente que já morreu faz milênios, conhecendo Noé. Quero conversar com Noé. Noé, me conta aí, como foi construir essa arca? Qual foi a tecnologia que você usou? Tinha martelo? Tinha serrote? Como é que foi? Quero ouvir muita coisa deles. Então, eu também entendo que a dieta cárnea foi permitida, de certa forma, até por misericórdia. Porque quando você analisa a vida, né, a expectativa de vida dos antediluvianos e no pós-dilúvio, ela cai drasticamente. Era 600, 700, Matusalém viveu quase 1000, né? Era um homem justo, morreu pouco antes do dilúvio, Deus o levou antes do dilúvio. 900 anos, e depois começa 400, 300, chega Abraão, 175, e vai estabilizar lá por 80. Quase nada. Nossa vida é um sopro. É menos de 10% do que Adão viveu. É nada. Mas é o suficiente para a gente enjoar e querer o céu. É o tempo suficiente para você pesar na balança o que vale a pena, para você ter uma família, deixar um legado, e deu. Vai descansar no túmulo e aguardar a volta de Jesus. Deus é bom, até nas coisas que parecem ruins. Só que nada impede que a gente comece a se preparar para a dieta do céu, né? O que vocês acham? Não dá para a gente se preparando já? Né? Poder cortar algumas coisas, já ir se preparando, porque lá no céu você não vai poder olhar para um bezerrinho e pensar, mas uma vitela. Não vai ser mais assim. Bichinho é amiguinho. E se bichinho vai ser amiguinho, começa a pensar em amiguinhos aqui na terra já também, né? Claro, isso a gente fala num país que tem verduras, legumes e frutas em abundância. Isso a gente fala num país em que a gente tem condições de comprar essas coisas. Há lugares aí que você falar disso não faz nem sentido. Vai falar para um esquimó que só tem carne para comer, e leite não sei de quê, de foca, não sei se foca dá leite, mas a alimentação é restrita, então é o que ele tem, né? Mas aqui nós temos bênçãos e podemos nos aproveitar delas. Gente, eu acho que é basicamente isso. Eu quero terminar. O que faltou eu falar? O verso áureo. Obrigado, irmão. Vocês foram nota 10 aí. Só isso. Obrigado. Todo mundo viu, né? Prova do dilúvio, tá? Na mão aqui. Fossilização. O peixinho não voltou ainda, hein? Eu estou de olho. Como foi... Aqui eu encerro. Me dão aí mais 2 minutos. Cadê o chefe? 2 minutos. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Eu vou ler aqui na página, acho que na 64, dessa nova edição. E vocês vão me dizer, será que está sendo de novo como nos dias de Noé? A poligamia havia começado desde cedo, contrariando a vontade divina manifestada no princípio, para com o casamento. O Senhor dera a Adão uma só esposa, mostrando sua ordem com respeito a isso. Porém, depois da queda, os homens preferiram seguir seus próprios desejos pecaminosos, e como consequência, o crime e a desgraça aumentaram rapidamente. Nem a relação do casamento, nem os direitos de propriedade eram respeitados. Propriedade. Hoje tem gente aí que quer pregar, né, o desrespeito à propriedade privada. Estranho, né? E aqui também acontecia, eles invadiam o que era dos outros e não querem saber, daqui é meu. Como a história se repete. Quem quer que cobiçasse as mulheres e as posses de seu próximo, tomava pela força. E os homens se alegravam com suas ações de violência. Tinham prazer na destruição da vida de animais. E o uso da carne como alimento tornava-os ainda mais cruéis e sanguinários, até que chegaram a considerar a vida humana como espantosa indiferença. Matavam como quem brinca. Se você ler o capítulo todo, você perceberá que muitas outras barbaridades eram cometidas, desprezavam a lei de Deus. Será que o mundo hoje não está parecido já? Ou até já passou, ultrapassou isso aqui? Assim como foi nos dias de Noé,
será de novo nos dias que antecedem a volta de Jesus. Assim como Deus interveio com o juízo, Ele vai intervir de novo neste mundo. A graça ainda está disponível. Houve uma arca. Jesus está de braços abertos ainda. Mas haverá um momento em que a arca vai ter a porta fechada pelo anjo, e haverá um momento em que Jesus sairá do santuário celestial e não haverá mais tempo de graça. Por isso, estejamos preparados todos os dias, cada dia. Não importa quando será. O dia que for, será. Mas até lá estejamos prontos, preparados, realizando nossos bons sonhos, bons projetos, cuidando da nossa família, cuidando da nossa vida espiritual, pregando o Evangelho. Em breve, uma nuvem do tamanho da mão de um homem vai aparecer no horizonte. Ela vai crescer, crescer, e será a nuvem de anjos que rodeia o Salvador. E aí estaremos seguros para sempre, ao lado dele e dos nossos queridos. Deus nos abençoe. Aprendamos as lições do passado e permaneçamos na arca, porque aqui há segurança. Amém.